Vamos começar então, prazer conhecer todo mundo aqui. Eu acho que talvez alguns de vocês já me conheçam, porque não é de hoje que eu trabalho aqui com a Backup já teve outras oportunidades ano passado que a gente teve juntos, né? Mas para quem não me conhece ainda, é um grande prazer estar aqui hoje. Como o Fausto e o Magno me apresentaram, eu sou o contato da Backup já diretamente com a Acronis, a pessoa responsável por todo o apoio de vocês aqui dentro, que acaba de forma indireta também sendo o apoio de vocês, né, aqui na Acronis. Então hoje a gente vai focar em 2 produtos específicos, tá, gente? Que é a nossa Security mais EDR, Segurança mais EDR, e RMM, que é essa primeira parte da promoção, que são os 6 meses desses 2 produtos. Não vou entrar na explicação da promoção, como o Magno mesmo falou, eles já entraram, e se vocês tiverem dúvidas sobre a promoção em si, depois vocês levantam com o time da Backup já que eles tiram qualquer dúvida. Hoje, meu objetivo é apresentar os produtos em si, para que vocês conheçam eles um pouquinho melhor e aprendam como melhor utilizá-los com o seu cliente, né? Então, eu gosto de dizer que toda apresentação minha, apesar que hoje seja no modelo web, né, no modelo treinamento, tá, gente? É uma mesa redonda. Então, por favor, sintam-se livres para fazer perguntas, para interagir. Eu acho que quanto mais vocês trazem para essa discussão, mais rica ela é e mais útil ela é para os seus dia a dias. Então, não sintam vergonha, não sintam acanhados. Por favor, realmente interajam, tragam, liguem a câmera. Vamos fazer disso uma sessão legal. Vou dividir aqui agora a minha tela, então, com vocês, para a gente poder começar. Ok, perfeito. Espera um segundinho, eu vou montar aqui do meu lado. Legal, vamos lá. Então, gente, como eu disse, meu nome é Luana, sou agente de sucesso de parceiro aqui da Acronis e hoje a gente vai falar sobre o Acronis Cyber Cloud, Protect Cloud, a eficiência operacional e segurança cibernética multicamadas. Modernize sua empresa com a proteção integrada. Então, antes de a gente falar de produto, a gente fala de Acronis. Eu sei que todo mundo aqui já conhece a Acronis, todo mundo está vendendo a Acronis, todo mundo é parceiro da Backup já, não tem como você não conhecer a Acronis, né? É sempre legal passar algumas informações básicas, relembrar, vamos dizer, os diferenciais que você tem aqui na Acronis. A Acronis é uma empresa suíça global, com mais de 2.000 funcionários de 45 países. É uma empresa de segurança cibernética, muita gente tem essa visão, eu acho que hoje é especialmente importante que vocês tenham isso em mente. Muita gente tem a visão que a Acronis é igual backup. E por que isso? Porque a gente nasceu do backup. Lá, há mais de 20 anos atrás, a Acronis nasceu como backup. Isso é uma verdade. Só que ao longo dos anos, a gente foi expandindo, expandindo, expandindo. E hoje não somos uma empresa de backup com alguns produtos de segurança. Nós somos uma empresa de segurança cibernética, que inclui dentro dela um portfólio forte de proteção de dados com backup também. Então, isso é uma mudança de mentalidade que é importante você ter para você saber como falar de Acronis com o seu cliente, especialmente quando você traz produtos como o EDR, né? Onde você está falando diretamente de segurança de endpoint ali. Então, somos uma empresa com mais de 20 mil parceiros no mundo, mais de 750 mil clientes e, para vocês, especialmente importante, 54 data centers. Por que isso é legal? Você tem a maioria dos seus clientes no Brasil, perfeito. Mas você tem um cliente que os dados dele estão hospedados lá nos Estados Unidos. Outro que os dados estão hospedados em Portugal. Poxa, a latência desse cara trabalhar num console do Brasil ia ser alta. A gente abre um console para vocês lá nos Estados Unidos, a gente abre um console para vocês em Portugal, na África do Sul, no Japão. Então, eu estou com um parceiro que recentemente falando de um cliente no Japão. Talvez a gente abra para ele um data center no Japão. Então, veja como é legal essa flexibilidade, né? De você ter o mundo todo às suas mãos. É um diferencial nosso isso aí. Seguindo aqui, nós também somos comprovados por especialistas em segurança. A gente é constantemente testado e avaliado por empresas terceirizadas. A AV-Testes, AV-Competes, Vírus Bulletin, todas essas empresas. Tem no site da Acronis uma páginazinha chamada Trust Center. Recomendo muito que vocês usem e abusem dessa página, porque mostra as certificações que a gente tem, os testes, os prêmios. Nosso EDR tem ganho prêmio, já tem 2 anos seguidos do AV-Teste. Então, isso é legal para você usar ali nas suas apresentações para cliente, para quando você está mostrando o valor da marca por trás de vocês. Né? Para quem aí gosta de falar da marca também, quem prefere vender white label não tem problema. Então, quando eu falo que a Acronis é uma empresa de segurança cibernética, é porque tudo isso aqui é o portfólio da Acronis. Eu boto aqui daqui a pouco para você, Gabriel, o link exato para facilitar, tá? Do Trust Center. Já boto aqui agora, na verdade, antes que eu esqueça. Esse site aqui é o Trust Center, ele é a nossa página que fala justamente das certificações. Aí. Então, a Acronis ela tem um portfólio bem extenso, como eu expliquei, voltado para a segurança. O legal da gente, aqui é o maior diferencial que você vai ter, tá? Quando você estiver falando com o seu cliente, ele disser, mas o que a Acronis traz de diferente disso aqui? De verdade. Porque se você deixar o seu cliente te puxar em, vamos pegar as features do Kaspersky, as features da Acronis, botar num PDF ali, botar num Excel e comparar feature por feature. Se você fizer isso com a maioria dos produtos, né, Kaspersky, Bitdefender, Acronis, Sol, e botar num paralelo idêntico, você vai ver que as diferenças técnicas de um para o outro, em geral, são mínimas.
Tá? Um tem um diferencial, outro tem outra funcionalidade, a gente vai ter algumas funcionalidades que são nossas, mas o que você ganha aqui, de verdade, o que você traz diferente são outras coisas. E uma das principais diferenças da Acronis é a nossa missão. Você vai vir atrás de mim, all in one, e você vai ter aqui, ó, uma plataforma, um agente, tudo em um plano de proteção. Isso é o mais poderoso que você tem atrás de você, porque você tem todos esses produtos, são 3 pilares: proteção de dados, segurança cibernética, operações, mas cada um deles é modular. Você entrega só o que o seu cliente quer, da forma que ele quer. Você não tem que vender todos eles juntos. Porém, todos são integrados nativamente. Aqui não é um grande marketplace que cada produto desse é feito sobre um fabricante diferente, eles são só jogados numa plataforma. Cada um desses produtos são pensados um com o outro. Eu vou dar algumas dicas hoje de como isso interage, tá? Vocês vão ver na minha apresentação. Mas cada um deles são pensados um com o outro. Então, se o seu cliente tem o backup, ele pode ter só o backup, mas se ele tem o EDR também, o backup integra com o EDR. Se tem o RMM, eles integram juntos também. E eles vão conversando nativamente, sem ter que fazer nada. Tudo num agente só, você instala um agentezinho só ali no cliente, no ambiente do seu cliente, e com ele você vende quantos produtos você quiser, você gerencia tudo num console só. Imagina você está falando com um cara e pergunta a ele: meu cliente, tudo bem, quantos fabricantes você tem aí dentro do seu ambiente? Ah, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 10. Mas é que tem 7. Ele tem que treinar a equipe dele em 7 produtos diferentes. A equipe dele está gerindo 7 produtos diferentes, então são 7 consoles ali que ele fica pulando durante o dia dele ali diferentes. Quer dizer que quando tem um problema, ele vai pulando de um para o outro para identificar qual é que está dando problema. Muitas vezes eles não são integrados direito, então o problema vem da integração, daqui que você abre, é chamado técnico em todos aqueles lugares e descubra que o problema é a integração. Quanto tempo você já perdeu nisso? Imagina você ter a facilidade de você gerenciar tudo num lugar só, pagar tudo num lugar só, pensar num fabricante só, treinar numa coisa só. Isso é o diferencial que você está entregando aqui. Então, isso eu bato muito, muito nessa tecla quando se fala de Acronis. É a parte mais importante para você especialmente. Ainda mais do que para o seu cliente. Então, isso é muito importante você ter na cabeça, né? E modéstia à parte, deixa eu até emendar, desculpa interromper aí, Luana, a parte de suporte, que vocês têm a liberdade, a possibilidade de simplesmente chamar a gente ali no WhatsApp, enviar um e-mail, alguma coisa assim, tudo respondido ali em português para vocês, o mais rápido possível, sempre que necessário, né? Exatamente. Diferencial muito grande, não é toda empresa aqui no Brasil que tem, inclusive, o suporte em português, que além da Backup já, você tem a Acronis também atrás deles, dando suporte em português do lado, né? Isso é um grande, grande diferencial. Então, no fim, como eu disse, você consegue com a Acronis proteger de ponta a ponta o seu cliente, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar o ambiente de seu cliente. No final da minha apresentação de hoje, vocês vão ver como o EDR e o RMM é essencial para isso, especialmente quando pareado com backup. Eu não quero falar isso agora, mas vocês vão ver no final que eles fazem um triângulo, onde cada base do triângulo é igualmente importante, certo? Então, vamos falar de segurança primeiro aqui. Segurança de endpoint é importante? O que vocês acham, galera? É importante ter uma segurança de endpoint ali, ou você pode pegar um antivírus qualquer gratuito aí, que um Badu da vida, que você baixa até sem querer, quando está baixando outros softwares? É importante, será? Segurança de endpoint é a sua última linha de defesa. É o equivalente da porta e da fechadura de sua casa. Imagina que você mora num condomínio bom ali, e tem portaria, tem câmera, tem porteiro, tem elevador, tem outro portão antes do elevador. Só que aí o ladrão invadiu, chegou e está na porta de sua casa. Você não tem porta. Acabou, ele só vai entrar. Você acha que ele vai escolher a sua, que não tem porta? Ou aquele seu vizinho ali que está com a fechadura de biometria, com câmera, com alarme, ele vai invadir a sua. Não tem porta. Facilzinho. Entrei. Então, ele é realmente a última camada de sua defesa. Ele é extremamente essencial. E é muito importante que você tenha uma boa defesa ali, né? Porque é sua última chance. É sua última chance de se proteger. Imagina você vai jogar no chão e fazer de qualquer jeito. Gente, ao longo dos anos, ataque cibernético se tornou praticamente uma indústria. A gente sabe disso, né? E por causa disso é muito bom ter em mente que somente uma segurança avançada pode combater ataques avançados. Aqui são alguns dados, não são dados nossos. Embaixo aqui você vê até a fonte, tá? Eu gosto de bater que não é dado nosso, porque é fácil o fabricante inventar e dizer é isso, mas não é. Tá aqui, dados de pesquisa. Mais de 60% das violações envolvem alguma forma de hackeamento. Organizações levam, em média, 207 dias para identificar uma violação. Aqui, as organizações que levam, em média, 207 dias são especialmente as organizações que não têm EDR, que eu vou falar daqui a pouco, tá, gente? Porque o EDR é muito importante. Violações são inevitáveis. Gente, assim, não é se um dia você vai receber um ataque, é quando esse ataque vai chegar. Como esse ataque vai chegar e quão preparado você está para parar aquele ataque, tá? A gente tem dados que, em média, levam-se 70 dias para conter uma violação mais avançada, sem uma proteção robusta, tá? Mais de 4 milhões de dólares de violação de dados aí, custo médio de uma violação de dados. 76% das equipes de segurança TI têm dificuldades sem uma visão comum sobre os aplicativos. Ou seja, você tem dificuldade de gerir seu ambiente se você não consegue ver tudo
como um único ambiente, como uma coisa só, porque está tudo em pedacinhos. Como é que você vai juntar essas informações, né? Para muitos, a conformidade é compulsória. Isso aqui eu vou levantar LGPD. Está escrito errado aí, eu peço desculpas. RGPD, aquele errozinho de digitação que às vezes a gente acontece. Gente, LGPD diz, para quem não sabe, que você tem 72 horas para dizer que um dado de seu cliente foi vazado. Como que você vai fazer isso se você levou 207 dias para identificar e 70 para conter? Você não vai, né? Você não vai estar em compliance ali com a LGPD. Então, por isso a gente traz aqui a Acronis, a gente traz a proteção de endpoint que a gente entrega. Então, a gente entrega nosso produto que é segurança mais EDR, e aqui vem uma camada enorme de proteções. A gente tem o anti-malware, a gente tem o anti-spam, a gente tem o anti-malware, o anti-ransomware, o antivírus, a gente tem filtragem de URL, a gente tem plano de proteção inteligente e a gente tem o EDR. E aí a gente vai falar aqui bem especificamente de EDR, porque eu gosto de perguntar, e aqui eu vou abrir, eu só vou responder quando alguém me disser. Quem sabe me explicar o que é EDR? Por favor, alguém levante aí, não vale o Fausto, nem o Mário. Alguém me diga rapidamente, o que é EDR, gente? Não precisa ser nada robusto, não, só me dá uma explicação rápida. Ninguém vai me dizer? Ô, Luana, posso falar? Pode, Gabriel, por favor. Então, do que eu tenho conhecimento, eu sei que é uma plataforma que ele vai detectando o comportamento do usuário, da máquina ali, então não responde somente como um antivírus comum. Qualquer comportamento fora do comum ali, ele já detecta que pode ser uma anomalia e já trabalha com algum bloqueio em cima daquilo e tudo mais. Legal! Foi uma boa explicação, hein, Gabriel? Eu gostei. Tá sabendo? Top! Vamos entrar um pouquinho mais nisso aí. Vamos entrar um pouquinho mais. Eu gostei, foi boa mesmo. O que é EDR? EDR é detecção e resposta endpoint. O que é que isso significa? Por que isso é importante? O que é que se diferencia de um antivírus e de um anti-ransomware? Vamos falar de tecnologia aqui, não. Olha, eu não estou entrando em Acronis ainda, tá, gente? Tecnologia, isso aqui é importante você explicar para o seu cliente. Porque EDR virou sinônimo básico de proteção endpoint hoje em dia. Você chega para o seu cliente e fala, vou te vender EDR, ele não faz ideia do que é isso. Por que isso é importante? Porque isso é um diferencial. Porque ele não pode pegar o Badu. Vamos lá. Gente, como é que um antivírus, como é que um anti-ransomware funcionam? Por tecnologia aqui por trás. Duas formas eles normalmente identificam o ataque. Eles têm uma das formas, ele tem uma base de dados cheia de código. Todos aqui são códigos conhecidos de vírus e ransomware no mercado. Chegou um arquivo, chegou um programa no seu ambiente, ele compara, esse código aqui é igual a esse aqui, eu tenho uma parte desse aqui, isso é um ataque, parem, legal. Outra forma é padrão de comportamento. Então ele já com conhecimento, ele normalmente uma base de dados de como os vírus conhecidos agem. Ele normalmente atinge isso aqui primeiro, ele faz essa movimentação lateral, ele modifica isso. Então, se tem alguma coisa no seu ambiente agindo daquela forma, ele identifica que é um vírus e ele para. Lembra quando eu falei ali que é um mercado hoje em dia, o ransomware, o vírus? Significa que, por dia, dezenas de milhares de novos ataques são criados. Então, como é que acontece quando chega no seu ambiente um ataque novo, com código novo e padrão novo de comportamento? Como é que seu antivírus vai identificar que é um ataque? E aí a gente volta para aqueles dados aqui, onde mais de 60% envolve hack, e você leva 207 dias para identificar que aquilo é um ataque. Por quê? Porque ele não tem essa visibilidade, porque é algo novo. Então, o que é que o EDR traz? A tecnologia, de novo aqui, é o que o Gabriel falou. Ele traz uma visibilidade ponta a ponta do seu ambiente. Ele está ali o dia inteiro analisando o que é que está acontecendo no seu ambiente, o que é que cada um daqueles arquivos está fazendo, o que é que ele está modificando. E com isso, ele vai identificar no padrões de o que é que está saindo do normal. Se alguma coisa está saindo do normal, ele está agindo de uma forma suspeita, opa, isso aí é um ataque. Então, ele usa uma inteligência artificial para fazer isso, uma análise de padrões comportamentais também para fazer isso, para identificar as ameaças mais avançadas. Só que identificar, detecção, é uma parte, né? Uma parte ali da visibilidade. Então, aqui eu trago a Acronis. A Acronis, um dos nossos diferenciais é a forma como a gente dá visibilidade para você desse ataque. Você tem visibilidade de tudo o que aconteceu. Então, você consegue ver todo mapeado aqui atrás, você vê todo mapeado, e cada uma dessas etapas que o seu vírus fez no seu ambiente. Ele... No dia 15, ele agiu dessa forma, às 9h38, às 9h38:12, ele já agiu de outra forma, ele fez tal comando, ele fez tal evasão, ele acessou tal arquivo. Então, você tem uma completa visibilidade. Isso aqui é excelente para o seu time bem treinado. Mas você diz, também tem uma parte do meu time que não é bem treinada, Luana, não tem problema não, tá? A gente tem uma inteligência artificial aqui, vai te dar um resumo da situação inteira. Então, todo o nosso EDR, ele é montado para ser fácil de usar. Para aquele seu técnico que não precisa ter um conhecimento profundo de segurança, consiga malear e utilizar essa ferramenta completamente. Com um treinamento bem básico, ele já consegue sair daqui correndo. Então, a informação está passo a passo, mas a informação também está resumida. Ela está fácil acesso, ela está fácil visualização, você consegue ver toda a cadeia de dados. E isso aqui porque é diferente também do que a gente tem ali do antivírus, do anti-ransomware tradicional.
Todo mundo aqui já aconteceu isso, eu tenho certeza. Você está trabalhando no seu computador e subiu uma telinha ali, ó, puff, vírus detectado e colocado em quarentena. Como que chegou aquele vírus? De onde ele veio? Para onde ele foi? O que ele atingiu? Como você vai avisar ali em 72 horas da LGPD que seu cliente teve o dado dele afetado, você nem sabe o que é que foi afetado? Aqui você sabe. Aqui ele te diz tudo que foi afetado, como foi afetado, ele te diz como chegou aquele vírus. Você vai descobrir, por exemplo, que aquele vírus veio por uma vulnerabilidade porque você não tinha atualizado o 7-Zip, que por sinal teve ano passado uma atualização de segurança crucial, tá? Você não atualizou o 7-Zip, estava com vulnerabilidade, ele explorou aquilo ali, puf, entrou. Você tem a visualização de onde ele chegou, como ele chegou, o que atingiu. Imagina você ter essa visualização completa que você não tinha antes. E como eu disse, aqui é só detecção, você tem a resposta também. Então você dali, já vai falar uma coisa, Fausto? Emendando, que você pode ter a notificação de que ele precisa ser atualizado, no caso do 7-Zip e outros apps aí, em paralelo a isso, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Só dando aquele gancho, assim, pra galera ficar naquela ansiedade. Não se preocupe, não, que tá aqui, tá inclusa. Outra parte do EDR, gente, é reação. Ok, você conseguiu identificar rápido o que aquela coisa aconteceu, o que aquele ataque aconteceu, você conseguiu ter a visibilidade completa do que ele aconteceu, tanto numa visão rápida ali com resumo, quanto num estudo mais avançado que sua equipe quis fazer. E agora tá na hora de agir, né? Você tem que consertar o problema. Você vai ter a remediação aqui. E você vai poder, rapidamente na mesma tela, sem ter que ir para um outro lugar, clicar em remediar, e ir lá parar a ameaça, colocar em quarentena. E aí aqui também vem, lembra quando eu falei que o maior diferencial da Acronis é a integração? Aqui entra muito isso. EDR, completamente independente dos outros produtos da Acronis. Quanto mais produto da Acronis, mais você ganha. Eu gosto de brincar que 1 mais 1 aqui nem sempre é 2, às vezes é 3. E o EDR é um excelente exemplo disso aqui. Por quê? Você não precisa ter nosso backup. Mas se você tem nosso backup, você quer fazer um rollback, você não precisa ir para tela nenhuma outra. Você não tem que ir para lugar nenhum diferente. Daqui mesmo você faz o rollback. Daqui mesmo você restaura seu ambiente. Mas, na verdade, o vírus foi pesado, gente. Parou tudo ali. Legal, parou tudo. Eu preciso subir um disaster recovery. Você tem um disaster recovery? Nossa, daqui mesmo você faz o failover dali. Você sobe, daqui mesmo você sobe aquela máquina. Não, mas como a gente falou, a gente identificou que veio de uma vulnerabilidade do 7-Zip. Você tem o nosso RMM? Daqui mesmo você pode atualizar aquele patch. Imagina agora que cada uma dessas soluções está num fabricante diferente. Então você fez toda a identificação com a gente. Você foi lá, identificou o que aconteceu, estudou, vamos parar. Parou a ameaça, botou em quarentena. Agora eu vou sair da Acronis, eu vou para outro produto, eu vou lá descobrir qual é o backup que eu quero fazer restore, vou restaurar. Inclusive aí vem outra diferença da Acronis, tá? Uma coisa que só a gente entrega. Como o nosso backup é no mesmo lugar que o nosso pacote de segurança, a gente entrega um diferencial de mercado, que é o quê? A possibilidade de você fazer uma varredura anti-ransomware dentro do seu backup. Por que isso é legal? Imagina aqui, esse exato exemplo, você está com backup, sei lá, na Vim. Não vou falar mal da Vim, tá? Mas a Vim não é integrada com segurança cibernética. Então, vamos dizer que você fez o backup automaticamente todo dia 10 da manhã. E o nosso EDR, você foi lá, resolver, identificou e parou para resolver, esse meio-dia. Como é que você sabe que aquele backup 10 da manhã está limpo? Como é que você sabe que aquele backup foi feito antes do vírus chegar, exatamente, não subiu nenhum arquivo ali infectado? Né? Gente, não sabe. Você vai saber quando você restaurar e descobrir se voltou tudo para estacar zero ou não. Com a gente você sabe. Com a gente você vai fazer a varredura lá dentro, vai ver, não, esse aqui foi antes de a gente poder parar, já estava com os arquivos infectados, eu quero, na verdade, fazer com o de ontem. Então, você tem essa visibilidade. Mas imagina que você não tinha, então você foi lá para vir, resolver dar um chute, escolher qual é que você vai restaurar, restaurou. Certo. Agora que restaurou, eu vou para outra ferramenta para procurar ali o aplicativo do 7-Zip para fazer uma atualização de patch. Quanto tempo você não passou parado aí? Essa brincadeira de pular de ferramenta. Então, quando eu digo que é um maior diferencial da Acronis, eu nunca menti. É verdade. Você entregar a rapidez e você fazer tudo nessa tela. Nem para os outros partes do console, outros menus da Acronis, você tem que ir. Aqui mesmo você hoje. Então, imagina a velocidade, a diferença que você está entregando aqui de solução para seu cliente, né? De reação ao problema. Além disso, lembra que eu falei que a gente tem o diferencial de entregar ali resumos? A gente tem uma integração com o Copilot que vai te ajudar a fazer toda a análise e resposta do incidente. Então, ele vai resumir, ele vai te dar ali uma análise completa do que aconteceu para cada parte do incidente, para que você consiga mais facilmente agir nessa parte de investigação, né? Mesmo com
uma equipe não tão especializada em segurança, você consegue agir de uma forma muito completa e rápida aqui com a nossa proteção de endpoint. Então, esses são, como eu digo, alguns dos maiores diferenciais da Acronis em termos de segurança. Como eu falei, não é só a EDR, a gente tem a filtragem de URL, a gente tem o antivírus, o anti-ransom, mas eu gosto de bater aqui no EDR, porque eu acho que é a maior parte mesmo do peso por trás do pacote. Então, espero que vocês entenderam o que eu falo sobre por que a integração é o grande diferencial no fundo do dia, né? Como essa ferramenta ela vai interagindo com as outras. E como a gente está com a promoção de EDR e RMM, por sinal, como vocês veem, elas integram muito bem. E é um diferencial que você consegue entregar aí para o seu cliente. Antes de eu pular para a RMM, eu vou parar aqui para abrir para pergunta. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre a segurança de endpoint? Sobre o EDR? Se quiserem, pode abrir o áudio aí, pessoal, perguntar aí, aproveitar a Luana aí para tirar todas as dúvidas. Ninguém? Ó, que eu vou pular, hein, gente? O pessoal tá meio tímido. Que bom que ficou claro, que bom. Ó, então, antes de pular, a promoção, fazer uma observação, tá, gente? Promoção que a gente está rodando é só EDR. Dito isso, existe o XDR da Acronis, caso o seu cliente tenha uma necessidade ali mais robusta, mais específica, tá? Eu não vou entrar nele hoje, mas é legal vocês saberem que existe. E existe o MDR da Acronis também, que é um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, de proteção voltada para o EDR, ou seja, como se fosse um SOC ali, um time especializado, olhando o dia inteiro o EDR do seu cliente, o ambiente do seu cliente, e em caso de um ataque, ele consegue agir mais rápido. Então, isso é um custo-benefício muito maior do que você teria, por exemplo, se você tivesse que montar um time para isso. Se você tivesse que contratar a equipe para ficar 24 horas por dia para entregar esse serviço, você consegue terceirizar esse serviço para a Acronis e entregar para o seu cliente com um custo-benefício muito maior. Então, é interessante que vocês tenham essa visão que existe, né? Apesar de não ser o foco hoje, se você tiver uma necessidade assim, um cliente com esse tipo de ambiente, de necessidade de segurança, você sabe que pode entregar com a gente, tá? Legal? Seguindo aqui, vamos falar de RME. Gente, eu sou um pouquinho tendenciosa com RME, porque é meu pacote preferido. Todo mundo na Acronis sabe que é meu pacote preferido, tá? Sou suspeito para falar isso aí também, viu, Luana? Inclusive, toda vez que a gente vai precisar de coisas simples ali, de acesso remoto, até para os nossos clientes, a gente sempre vai pro lado dele, porque, cara, é uma mão na roda sem tamanho, viu? O Acronis RMM é meu pacote preferido desde que eu entrei na Acronis, gente. Antes de começar a falar dele, eu vou contar essa história engraçada, rápida, inclusive. Por que ele é meu pacote preferido? Hoje vocês me vêm aqui falando de EDR, eu acho que talvez surpreenda vocês dizer que há 4 anos atrás, quando eu entrei na Acronis, eu não sabia absolutamente nada de segurança cibernética. Absolutamente nada. Eu nunca tinha trabalhado com TI, especialmente com segurança cibernética. Para não dizer não, eu sempre fui gamer, então a parte de hardware ali, tá? Eu entendo um pouquinho desde mais nova. Mas a parte de software, nada. Quando eu entrei na Acronis, eu insisti muito. Você vende o que você conhece. Eu quero usar a ferramenta. E não é usar só no ambiente de trabalho, eu quero usar na minha casa. Eu quero ter no meu computador, eu quero usar no meu tempo livre. E eu consegui um console meu, que eu comecei a usar. E pense, Luana, 2 semanas na Acronis, fazendo os treinamentos básicos ainda aqui de entendimento da ferramenta. Fui lá, console, botar no meu próprio computador. E eu sozinha fiz backup, eu sozinha fiz plano de proteção, mas mais importante que tudo, eu sozinha usei o RMM para gerenciar meu ambiente. Isso pode parecer besteira, mas pense com uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de um script, rodou um script sozinha. Pessoa que nunca tinha ouvido falar de automação por script, rodou sozinha um script. Tudo bem, eu limpei um cache, eu fiz uma besteira ou outra, mas eu não sou técnica. E naquele momento eu pensei, nossa, se eu que não sou técnica, fiz uma automação de gestão de meus pets, fiz um ambiente de monitoração, rodei script, imagine uma pessoa especializada, o que tira dessa ferramenta. E até hoje eu mantenho essa opinião, tá? É uma ferramenta, é o maior custo-benefício que a gente tem aqui na Acronis, é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho interessante contar isso, porque é bem bom ter essa visão, né? O que acontece com o RMM? Ele entrega uma solução para problemas que são gerais. Aqui eu estou falando que é um problema comum para MSPs, que são empresas como vocês, mas ela também são problemas comuns para os seus clientes. Que é o quê? Excesso de tarefa manual, milhões de coisas que você tem que ficar fazendo ali você mesmo. Um gerenciamento de TI reativo, ou seja, você só age quando tem um problema. Tem um problema, vou lá, apagar aquele fogo. Fatiga de alertas, milhões de e-mails de alertas ali dos consultores chegando e você tendo que ficar olhando o que é que está acontecendo. Problema de gestão do ambiente, como é que você mantém um ambiente de 100 máquinas atualizado, não é só em tudo de Windows, não. É como eu disse, o 7-zip da vida, você está atualizando o 7-zip constantemente no seu ambiente, você está lembrando desses aplicativos. A escassez de talento, eu acho que isso aí vocês devem sentir muito, a dificuldade de contratar um técnico bom, que fique aí um bom tempo especializado na sua empresa.
aumento das ameaças, conformidades regulatórias que estão aumentando cada vez mais. Inclusive, para quem não sabe, teve uma mudança aí para os cartórios, tá? Recente, que eles têm que se adequar até setembro, ficou uma dica de graça para vocês aí. Foi uma mudança forte de regulamentação referente a backup e segurança de endpoint, que todos os cartórios têm que se adequar até setembro. Então tá aí uma linha de clientes bem grande que vocês podem atacar. E isso aqui é um problema, isso tudo é um problema comum, né? Como é que você age com tudo isso? Como é que você pode reagir e resolver o problema para ser mais eficiente? O RMM. O RMM ele vai ajudar você a automatizar todo esse processo. Ele vai agir como uma prevenção, para que você feche os buracos que você tem ali de vulnerabilidades e o problema nem chegue a você. Lembra quando eu falei que o EDR é a última camada de defesa? Aqui é para você nem precisar da defesa. Você tem que estar fechando os problemas para o problema nem chegar a você. Né? Se você está com a defesa cheia de buraco, com o ambiente cheio de buraco, o ataque pode chegar por qualquer um deles. Se você fechou 99% deles, ficou só um, o ataque só pode chegar por ali. Ótimo. Então você já diminuiu muito a quantidade de ataques que vai bater na sua casa. Né? Então isso o RMM vai te ajudar muito. Ele vai aumentar o desempenho de sua equipe. Eu já tive empresas aqui do lado, gente, dizer para mim, olha, eu botei o RMM e aumentei mais de 40% a produtividade da minha equipe. Imagine, mais de 40%. Isso é muito poderoso. Então, o RMM, ele é um pacote, como eu falei, o maior custo-benefício para mim, por quê? Você vai pagar um pacote, ele vai te entregar tudo isso aqui. Eu não vou falar de absolutamente todas essas funcionalidades hoje, não há tempo como, mas aqui, acho que hoje em dia já tem 12, 15 funcionalidades diferentes no RMM da gente. Você só paga pelo preço de um. Eu já vi cliente trocar 3 ferramentas diferentes só pelo nosso RMM. O cara tem ali uma ferramenta para gestão de pets, outra para acesso remota, outra para monitoramento, ele tirar tudo e botar só o nosso. Imagina a economia que é isso. Né? Então, por isso, é sempre importante você ter essa visibilidade. Não é o pacote de gestão de pet, não é o pacote de acesso remoto, é o pacote de gestão e monitoramento do ambiente do seu cliente, é um pacote bem completo mesmo. A ideia é que você entregue aquilo ali o máximo possível para o seu cliente tirar proveito. O que é que vem aqui dentro? Inventário de software e hardware é só a ponta do iceberg, tá? É o começo, vamos dizer assim. Quantos de vocês sabem exatamente tudo o que vocês têm de hardware e de software? Sabe exatamente quais são as máquinas que vocês têm, o que tem dentro delas, o que é que está instalado dentro delas. Isso aqui é muito importante, tanto em questão de você ter visibilidade, saber o que atualizar, quando atualizar, também em questão de proteção. Hoje a gente trabalha no mundo remoto. Eu estou aqui na minha casa em Salvador, cada um de vocês está em um lugar diferente. A Cronos me mandou um computador. Que é que impede de eu abrir essa máquina aqui, tirar um pente de RAM? Que é que impede de eu trocar o SSD dela e botar um HDD? Quem é que vai ter essa visibilidade? Você só vai ter essa visibilidade se você tem um software rodando aqui, fazendo análise do meu hardware e mandando um alerta cada eu faço alguma modificação, né? O que é que impede de seu funcionário estar no horário de serviço ali jogando um League of Legends? Ou usando o seu servidor para minerar criptomoeda? Você tem essa visibilidade de exatamente o que está instalado na máquina dos seus funcionários? Fala aí, Magno. Não, e só pegando esse ponto, Luana, eu sempre falo pro pessoal aqui, a maioria, né, a gente tem contato quase que diário aqui com a maioria dos parceiros que estão aqui na sala, e eu sempre coloco isso aí bem claro, inclusive na apresentação, né, a parte do RMM, inventariar de hardware, hoje, na atualidade aí, como a gente tem muita gente em home office, enfim, e eu tenho muito parceiro aqui hoje que trabalha com prefeitura também. Então, esse produto aí de inventário de software aí, de hardware para prefeituras, por exemplo, é indispensável, cara. É um produto que você vende fácil para qualquer prefeitura ali, e nem precisa ser ali, muitas vezes, nem precisa ser através de uma licitação, porque, cara, é uma infinidade de produtos, de dispositivos espalhados por aí, e você ter esse controle de inventariado aí é primordial, né? É um serviço a mais que você tem aí dentro do teu portfólio. Para você poder, aquele cliente que te enche o saco dizendo que, porque meu ambiente está sempre lento e vocês não fazem nada, e você poder dizer a ele assim, você sabia que você só tem 2 GB de RAM nessa máquina? É isso. Claro que o ambiente está lento, ele só tem 2 GB de RAM. Você tem essa visibilidade? Você consegue mostrar isso para o seu cliente hoje? Aqui você consegue, né? Então, isso também ajuda vocês no dia a dia de gestão ali daquele cliente que não sabe o que tem dentro, mas fica culpando você pelos problemas da máquina. Então, também ajuda com essas coisas. Análise de vulnerabilidade. Gente, vocês têm noção quanta vulnerabilidade tem no seu ambiente? Novamente, vou levar 4 anos atrás, quando eu comecei a usar a Cronos eu mesma. Eu, apesar de não ter sido originalmente pessoa de segurança cibernética, eu sempre me prezei eu mesma por manter meu ambiente atualizado. Isso era algo que eu pensava assim, não, ninguém pode dizer que meu computador não está atualizado. Toda vez que eu posso, eu estou atualizando. Quando eu rodei isso aqui, que deu centenas de vulnerabilidades, eu fiquei errado. Você não tem noção de quantas coisas você tem desatualizada no seu ambiente. Eu dei um exemplo do 7-Zip, e hoje em dia é algo que eu dou muito, tá? Porque ano passado, eles divulgaram um patch crítico de atualização, onde eles identificaram que havia uma vulnerabilidade grande de segurança
no patch atual deles, eles lançaram essa atualização. E aí eu quero saber de vocês, quantos de vocês atualizaram o 7-Zip ano passado? Porque eu não conheço praticamente ninguém que não tem uma automatização de patch que está atualizando o 7-Zip. E olha que o 7-Zip é um aplicativo de dezenas que você tem aí dentro do seu ambiente. Se você tem, não precisa nem ser 100 máquinas, você tem 20 máquinas dentro do seu ambiente, você está mesmo indo lá, uma por uma, atualizar cada um daqueles aplicativos, eu aposto que você não está. Então, isso está deixando muita vulnerabilidade no seu ambiente, que você não tem nem visibilidade que está lá. Aqui, você vai ter uma visibilidade exata de tudo que tem. A severidade, né, daquela vulnerabilidade, daquele patch manter-se desatualizado. Eu não estou aqui nessa imagem, que essa imagem é um pouquinho mais antiga, mas a gente lançou recentemente uma atualização para isso aqui, muito interessante também, onde, através do Copilot, agora a gente está pegando informações de diversos sites. Olha, Thiago, legal, tá vendo? Enquanto eu estava falando, é importante. Agora a gente está pegando informações de diversos sites, tanto o site original do aplicativo, quanto o Reddit, vários outros fóruns, para identificar se aquele patch, o que a comunidade está falando daquele patch. Ele é seguro? Ele está estável? Ele não está? E claro, isso aqui é uma informação que a gente não pode dizer que é 100%, mas você tem uma noção. Se está todo mundo dizendo que aquele patch é instável, você quer mesmo seguir com aquela atualização, você vai ter essa visibilidade um pouco mais completa agora aqui com a Acronis, né? E você vai poder fazer a gestão disso tudo aqui na Acronis também. Então, você pode aqui automatizar, vamos dizer, toda segunda-feira, 3 da tarde, eu quero que atualize tudo. Pronto, você pode fazer isso. Ou, não, eu quero primeiro atualizar essa máquina em específico, que é a minha máquina teste, e só depois de ela confirmar que aquele patch está seguro, está bom, está estável, eu vou liberar para as outras. Você pode gerir isso por aqui. Você pode automatizar esse processo. Olha aí, ó, tá vendo, Eduardo? Exatamente, tem que olhar. Outra coisa legal aqui, lembra de novo, integração, 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 aqui também. O RMM tem uma funcionalidade muito legal quando você tem nosso backup, tá? Aqui é só se você tem os dois. Que é você poder automatizar, aqui ó, automática, patch a prova de teste. O que é isso? Todo mundo aqui já teve. Fui atualizar o Windows, deu tela azul. Puf, e agora? E agora, se você tem o nosso RMM, nosso backup, esse não é um problema para você. Por quê? Você pode configurar para toda vez que for fazer uma atualização de patch, só deixe finalizar ela se você primeiro faz um backup. Então, ele automaticamente vai fazer um snapshot do seu ambiente, só depois que esse backup é feito, ele libera a atualização de patch. Então, se der um problema desse, você volta em minutos. Ano passado mesmo, quando a gente teve aquele apagão cibernético ali da CrowdStrike, eu tive cliente meu que foi salvo por isso. O cara que 8 da manhã acordou, chegou na empresa, estava tudo parado porque tinha tido uma atualização, ele foi lá, nem sabia o que aconteceu ainda, não tinha nem sido divulgado ainda qual era a razão, ele restaurou o backup dele de minutos antes, voltou a trabalhar. Foi de tarde que ele tinha descoberto que centenas de empresas pelo mundo inteiro pararam, inclusive até avião parou por causa desse apagão aí. E ele não foi afetado, porque ele tinha aqui essa funcionalidade. Tu imagina aí o poder de uma integração pequena com o seu backup que você não tem. Mas eu podia fazer isso com outra ferramenta, eu podia fazer isso se eu fizesse uma gestão de patch com outra ferramenta e o backup com a Vim, por exemplo. Podia. Só que você vai fazer isso manualmente. Você vai ter que ir lá na Vim, rodar seu backup, ficar esperando ele acabar. Opa, lembrei agora que ele acabou, eu tenho que ficar de olho, porque senão você já passou um tempo. Acabou, eu lembrei, vou para outra ferramenta, vou atualizar. Além de você perder tempo com isso, não vai ficar automatizado, então não necessariamente você vai lembrar de fazer isso imediatamente, então pode dar uma janelazinha ali entre um e outro e vai que o problema acontece nesse meio tempo. Então, aqui você automatiza isso aí, já não perde tempo fazendo isso e tá bem seguro, né? Sem entrar no mérito de custos, né, e contratos, né, Luana? Porque às vezes você precisa comprar uma ferramenta de terceiro lá, você precisa pagar ela por um ano inteiro, por 2 anos inteiros, e assim por diante, né? Exatamente. Gente, a Acronis é considerada líder no G2 em gestão de patches. Isso aqui é uma informação muito legal para você. Hoje a gente é uma das ferramentas com maior número de atualizações, de integrações que a gente faz com outros fabricantes em termos de patch, tá? Então, a última vez que eu tinha olhado era mais de 320, mas provavelmente já cresceu esse número aí, tá? De integrações de patches que a gente faz, é um número muito, muito robusto, especialmente para o ambiente Windows. Então, isso também é um diferencial que a gente entrega. Olha a Acronis aqui, ó, lá na frente de todo mundo. Então, isso é bem, bem legal, vocês podem comprovar isso no G2, tá? Além disso, você achou tudo isso aí pouco? Vamos automatizar a implementação de software? Vamos dizer que você quer instalar, sei lá, um Adobe. E aí o cliente tem 150 máquinas. O que dou de cabeça, eu vou instalar o Adobe um por um nas 150 máquinas. Vai não. Tá todo mundo na Acronis, tá todo mundo com RMM lá dentro. Você vai colocar o Adobe aqui, ó, na Acronis, ou a gente vai ter, porque já tem também alguns instaladores que já vêm pré-montados, mas vamos dizer que não tivesse. Você vai colocar um instaladorzinho aqui da Adobe no nosso ambiente. Nosso ambiente vai fazer uma análise ali dele para garantir que ele está limpo também, tá? Vai verificar a assinatura digital, tudo. E por aqui mesmo você pode instalar em todas as 150 máquinas, automatizado, remotamente, em massa. Não quero botar na 150, quero botar em 20. Você bota aqui, seleciona quais são as 20 máquinas que você quer e faz. Então, eu tenho uma equipe de financeiro, tem que ter tais e tais pacotes, uma equipe de gestão de TI tem que ter tais pacotes. Você pode fazer essa gestão e instalar diferentes softwares só nas máquinas que você quer. Você pode fazer tudo isso por aqui. Imagina que coisa legal.
mão na roda aqui, não é para o seu dia a dia isso aqui. Vou até acelerar um pouquinho, né, que a gente está ficando sem tempo, gente, mas gestão de TI aqui é uma das coisas que eu acho mais legais. Monitoramento, você sabe exatamente o que está acontecendo em cada máquina do seu cliente? Você não tem monitoramento, você não sabe, não, tenho certeza. Aqui são mais de 20 métricas diferentes que você pode analisar. Então, você pode estar olhando ali a utilização do CPU, o aquecimento, o espaço de disco, vamos dizer, o RAM. Tem realmente muitas, são dezenas de uma lista de monitoramento que você pode acompanhar aqui, para saber exatamente o que é que está acontecendo e quando algo sai do normal. E o mais legal, para mim, é que você pode botar gatilhos. E esses gatilhos, normalmente vai lá para automação. Imagine que legal. Vamos dizer que, um exemplo besta, tá? Mas vamos dizer que 90% dos casos de chamado técnico que você tem, de um cliente X, é problema de RAM ali. E aí a maioria das vezes, você vai no cliente, você limpa um cache, resolveu o problema. O cara fica abrindo chamado técnico o dia inteiro para você, porque o ambiente dele está lento. Você vai lá, pega um técnico, acessa, limpa o RAM, limpa o cache, volta. Perde tempo, não dá nada. Você vai fazer uma programação aqui. Toda vez que o RAM passar de, 80%, automaticamente ele roda um script de limpeza de cache. Já não é um problema que você tem que fazer manual. E aqui é um exemplo bem besta. Você pode fazer vários gatilhos diferentes, dependendo da sua necessidade, né? Legal, Bruno, estou vendo sua dúvida aqui sobre atualizações. Você pode fazer para cada cliente, você determina quais exatas máquinas você vai atualizar. Então, você pode fazer para toda a empresa, você pode fazer para uma máquina só, você tem esse controle e você determina como você quer fazer isso. Se é manual, se é automático, você quer configurar para sempre fazer. Eu quero configurar para toda segunda-feira, pets que estão marcados como crítico sejam atualizados para essas 10 máquinas. Você pode fazer isso, tá? Seguindo aqui, quando eu falo de automações por gatilho, eu estou falando de script. E na Acronis você tem toda a automação com scripts que a gente entrega. E a gente entrega aqui 3 diferenciais. Primeiro, a gente entrega um banco de scripts pré-prontos. A última vez que eu tinha olhado, eu acho que mais de 40, vamos dizer que uns 50 scripts lá pré-prontos. Limpar um cache, já está pronto, você não tem que fazer nada, você clica, limpa um cache ali, já tira todo o seu trabalho de escrever script. Mas se você quer escrever o script, vem outro aqui diferencial. A gente tem uma automação com AI que ajuda você a escrever aquele script. Então, você pode ali fazer todo esse trabalho de automatização ainda mais fácil, ou se a sua própria equipe quiser fazer, vocês também podem escrever seus próprios scripts. Você pode testar ele em uma máquina só, ou testar em outras. Uma coisa legal que alguns parceiros estão fazendo é o seguinte: a maioria dos MSPs, você tem uma listazinha de tarefas básicas que você faz no chamado técnico, né? Eu primeiro reinicio o computador, eu limpo o cache, eu faço isso, eu faço aquilo. Você pode automatizar isso com scripts. Então, por exemplo, você vai criar um script para limpar o cache, ele vai estar pronto ali. Então, você vai ter uma listazinha que você escreveu, você só vai clicando um script atrás do outro, das tarefas que normalmente você faria manualmente. Eu vou reiniciar, fiz isso. Depois eu vou limpar os caches, eu fiz isso. Depois eu vou fazer um teste disso, você rodou o script. Então, de vez de manualmente você ter que fazer cada uma daquelas tarefas do dia a dia, se você montar cada um daqueles scripts, você só vai clicar e ativar eles um por um naquela máquina. Pensa quanto tempo você não cortou no chamado técnico para isso. A gente teve alguns parceiros que começaram a fazer isso, que cortaram assim, 80% do tempo que ele perdia por ticket, resolvendo os casos mais simples, só rodando essas automatizações. Então, aí é uma dica legal de como você usar os scripts para acelerar o seu chamado técnico também, né? Acelerar o seu serviço para o seu cliente. A gente também entrega, como o Fausto e o Magno falou, acesso remoto, né? E a gente entrega um diferencial aqui, esse acesso remoto chama-se NIR. Ele é propriedade da Acronis, a gente criou. Ele é um acesso remoto muito legal porque ele entrega criptografia de altíssimo nível. Isso aqui é a maior diferencial dele, porque, gente, você está usando aí um N10 que dá vida, nada contra, mas ele não vai ser tão seguro. O tipo de conexão que ele faz não é pensado em segurança cibernética. Então, ele é mais vulnerável. Aqui não. Aqui é, como eu disse, Acronis MP segurança cibernética. Segurança primeiro. Então, a gente fez uma criptografia bem robusta para que você feche essa vulnerabilidade do ambiente do seu cliente. Ele permite que você faça a integração, nós temos um chatzinho ali que você pode conversar com a pessoa do outro lado, você pode enviar arquivos, você pode fazer a conexão por caixa de comando, você pode até filmar a sessão. Você pode filmar a sessão, claro, a sessão que você está filmando, ela está indo ali para o nosso storage, então você paga uma besteira ali, como se fosse de backup ali por ela, mas pense que segurança que é legal, você tem a sessão gravada, porque se seu cliente falar, você fez uma besteira, você tem que dizer, não fiz besteira nenhuma, toma aqui a gravação de exatamente o que eu fiz, mostrando passo a passo. Ou o inverso, realmente você tem um estagiário que fez uma besteira, ou como é mais fácil identificar o que ele fez se você tem a gravação. Então também é um diferencial muito interessante que a gente entrega aí. Fausto, você quer falar alguma coisa? Sim, só lembrando, pessoal, referente à segurança na parte de conexão que a Luana colocou ali, um exemplo muito simples e prático disso, tá? Quando você tem o RMM e o plano de acesso remoto habilitado, só faz e só executa o acesso remoto as pessoas que têm acesso ao portal.
tá? E obrigatoriamente o 2FA tem que estar habilitado. Então não é um app que a pessoa abre, né? Vamos supor que você tem a recepcionista lá, porque meu primo vai conectar aqui para verificar meu Outlook, né? Porque meu namorado vai conectar aqui porque ele é técnico e minha máquina tá lenta, né? Porque meu marido é gamer, ele sabe acelerar minha máquina aqui do ponto X ali da empresa, deixa ele dar uma olhada, né? Qualquer um abre ali, executa, entra, enfim, faz o que deve e o que não deve, né? Com o RMM, somente quem tiver acesso ao portal e o 2FA habilitado, ou seja, roubaram minha senha. Não vai conseguir entrar no portal e acessar remoto se não tiver o 2FA, tá? Exatamente. E uma coisa legal também, gente, é que esse ano a Acronis lançou já e vai lançar cada vez mais, tá? Roles customizados. Como assim? Você pode ter eu tenho uma equipe aqui de 10 pessoas na minha empresa, mas deles 4 são estagiários, eu não quero que meu estagiário fique mexendo no backup, eu quero que meu estagiário possa fazer só algumas coisas pequenas no RMM. Hoje você pode criar usuários com acessos diferentes na Acronis. Então você pode ter aquele seu funcionário que tem um acesso mais robusto ali de administrador, que mexe no backup, mexe no RMM. Você pode ter um funcionário júnior que tem acesso só ao RMM, então você tem como ter essa separação, e essa separação inclusive está crescendo cada vez mais para que você possa, no futuro próximo, ter uma customização de exatamente quais produtos aquele funcionário vai poder acessar. Isso também é um diferencial que a gente está entregando, tá? Legal. Então, por fim, gente, o que é que isso tudo significa? Tempo é dinheiro, como falaram muito bem aí. O Acronis RMM, ele entrega eficiência operacional. Esse é o nome no final do dia. Ele está entregando eficiência. Ele está entregando prevenção, acho que vocês perceberam ali como você está prevendo o problema antes dele chegar, né? Automatizando todo esse problema e entregando uma eficiência maior através disso. Para finalizar, eu disse que eu ia explicar isso no final, porque eu chamei que é um triângulo, gente, aqui lá no começo, quem lembrar, tá? Porque eu falei que é muito interessante a gente trabalhar esses dois produtos juntos. Ao meu ver, e aí aqui eu vou incluir o backup, vocês viram que eu mencionei o backup várias vezes de integração ali. O backup, a segurança de endpoint e o RMM é um triângulo. É uma forma que você entrega a proteção 360 para o seu cliente. Por quê? São 3 bases do triângulo. E todo mundo sabe que um triângulo, se você não tem uma base, ele é destruído. Porque isso aqui é um triângulo. Vamos lá. O RMM é a sua prevenção. Sem ele, você está vulnerável. Então, você já abriu aqui todos os seus ambientes para vulnerabilidade. O EDR, ele vai ser a última linha de defesa, como a gente falou, né? Ele é sua proteção. Então, se você não está vulnerável, mas alguma coisa passar, porque como a gente disse, é sempre algo vai passar, você não tem proteção. Então, ele vai atingir o seu ambiente. E sem o backup, você não tem recuperação dos seus dados. Então, no momento que você perder, seja por erro humano, maliciosidade, ou porque, por melhor que seja a proteção do seu endpoint, ela nunca vai ser 100%. Alguma coisa passou e corrompeu um arquivo seu, você não volta a trabalhar, você não tem continuidade de negócio. Então, os 3 juntos funcionam perfeitamente para ser vendidos. E aqui, com a promoção que a gente está entregando, é uma oportunidade de ouro de você fazer um pacotão e vender para o seu cliente os 3. Você vendeu o backup, o RMM e o EDR para entregar ali a proteção 360. Vocês podem dar nomes para esses pacotes. Eu vou dar um exemplo da Backup Já. Backup Já 360, Backup Já proteção completa. Então, vocês podem dar nomes que vocês acharem adequados e vender ali para o seu cliente um pacote completo, com um preço muito bom ali nesse primeiro ano com a promoção, e no segundo também, tá? Não vou diminuir não, mas especialmente nesse primeiro ano com a promoção. Um diferencial enorme de eficiência, de entregabilidade. Se você está dando suporte para o seu cliente, melhor ainda, coloca o RMM dentro da sua operação. Sua operação vai mudar de uma forma, gente, mas é muito mais barato você automatizar a sua operação com a gente, porque contratar mais 1, 2, 3 funcionários para fazer tudo o que você faz aqui com o RMM. Então, tudo isso é legal de você pensar quando a gente está falando aqui da Acronis. Outra dica que eu dou, eu sei que aqui ainda não é tão relevante, mas está crescendo, então eu gosto de dar essa dica. No Brasil está crescendo a contratação de seguro cibernético. Tem seguro de carro, seguro de casa, agora tem seguro cibernético. Então, o seguro cibernético, ele dá uma lista de coisas que a empresa tem que ter como segurança básica, segurança mínima. Se ele não tem, ele não recebe o dinheiro no caso de um ataque. A Acronis entrega todos eles. Tá? Então, ele tem política rigorosa de autenticação, a gente entrega. Avaliação de vulnerabilidade, gestão de patches, RMM, entregamos. Anti-malware, entregamos. EDR, entregamos. Backup, entregamos. Resposta a incidentes com EDR, entregamos. Criptografia de dados com backup, entregamos. Treinamento de conscientização e segurança cibernética. Ele vai ter depois um webinar mais para frente, que também tem a promoção dele. Entregamos. Então, fica essa dica para vocês, caso vocês tenham clientes, que isso aqui é uma necessidade. E muitas vezes nem questão de seguro. Às vezes ele quer ter um ISO, um SOC, né, outras certificações de mercado, e muitas vezes eles pedem isso aqui tudo também, e você consegue entregar com a Acronis. Então, fica essa dica de ouro para você. Pergunta, gente? Pessoal, quem preferir falar, pode ativar o microfone, pode mandar texto, o que for preferível aí para vocês, pessoal. Sintam-se em casa. Tá fechado aí, Gabriel? Você não consegue? Gabriel, eu abri de todo mundo que eu vi, Gabriel. Você deve ter chegado um pouquinho depois. Sim. Aqui, achei. Fechou? Já liberei, Gabriel.
Show, valeu, estão me ouvindo aí? Alto e Agora claro. Como assim? Ah, show. É que eu tive que sair e eu voltei agora. Mas deixa eu te perguntar, eu tô tendo um problema num cliente aqui, e até para entender que ele tem antivírus, ele não tem RMM, ele tem um antivírus lá, o EDR. Que ele tá me reclamando de processamento alto na máquina. Eu acessei a máquina dele, assim, tem os processos ali da Acronis que roda, mas não vi nada fora do normal. E aí entender de vocês, é normal esse processamento um pouco mais alto? Ou realmente Não é ele fica normal. fazendo algum processo na máquina ali, em back-end, na máquina ali, alguma coisa? Falando Nos de dois últimos maneira... anos... Desculpa, Gabriel, achei que tinha. Desculpa interrompê-lo, deixa eu até esclarecer esse ponto, porque assim, Gabriel, depende muito do que você ativou para esse cliente e de que tipo de hardware que o seu cliente tem. Porque se você habilitou o antivírus para ele, né, com o EDR e habilitou todas as features que estão disponíveis ali, e o cliente tem um Celeron com 4 GB de RAM, ou um Dual-Core, até com um i3 mais antigo, com 8 GB de RAM, rodando o Windows 11, por exemplo, 8 GB de RAM é o mínimo para um processador rodar hoje, né, para um sistema operacional rodar hoje. Eu ia falar isso. E aí você habilita lá, por exemplo, proteção em tempo real, né? O Doctive Protection. Tudo que o computador está fazendo, tudo que está sendo aberto, tudo que está sendo lido ali, ele está sempre monitorando e verificando o comportamento. Então depende muito do hardware que o cliente tem e do que foi habilitado, né? E principalmente, o que mais impacta nesse âmbito é o disco. Se for disco mecânico, aí vai ficar pesado. Sim, o Acronis em si, Gabriel, a gente fez um trabalho, especialmente nos últimos 2 anos, muito pesado, para deixar o nosso agente mais leve possível, e nosso EDR em específico, considerado hoje um que menos afeta a performance do mercado. É um dos que você pode olhar ali as avaliações que eu mandei depois do Trust Center, ele realmente é muito bem avaliado por isso, por performance. Então, não é normal. Né? Agora, como o Fausto falou, se o ambiente do hardware do cliente ele não tem o mínimo que a gente pede, você pode olhar na documentação lá, até tem a lista de mínimo, ou se ele tem muita coisa lá no ambiente que outras coisas estão pesando, enfim, isso pode afetar. E aí tem questão também de link, de internet, porque como a gente usa o cloud, às vezes o link da internet dele não está bom, ele está usando ali, como o Fausto falou, o ativo, né, o que fica olhando o tempo todo, então ele está fazendo conexão com a gente também, o link ele pode estar afetando, então tem fatores externos que podem estar afetando esse ambiente. Que é que eu recomendaria, possivelmente faz uma monitoração ali com o RMM dele para olhar exatamente se tem algum outro software, se tem alguma outra coisa que está afetando, olha se ele tem o mínimo de hardware que é necessário, se tudo isso está correto e está realmente estranho, abre um chamado técnico com o pessoal aí da Backup já, que a gente vai investigar se tem algo de errado acontecendo para resolver, né? Show. Também. Obrigado, pessoal. Nada. Olha, eu estou vendo aqui a pergunta do Thiago. Você pode determinar, porque você vai ter inventário de hardware, então você pode ver, olha, eu só quero essas máquinas fazerem isso. Você não tem como, vamos dizer assim, correlacionar automaticamente. Botar lá, olha, só máquinas com tanto de hardware atualizar tais patches. Você não tem como fazer isso dessa forma na plataforma. Mas você tem como pegar a lista, determinar essas são as máquinas que eu quero que tenham esse tipo de atualização e configurar que só aquelas máquinas tenham aquele tipo de atualização, né? Esse vai ser um processo um pouquinho manual de configuração, mas depois que você configurar, tudo automatiza. Você pode criar grupos por estações de trabalho ali, Thiago, e colocar planos de proteção diferentes por grupo. Isso. Tá? Isso, mais exatamente. especificamente ali. E aí, gente, gostaram? Eu vi algumas pessoas falando aqui que gostou, eu fico feliz. Eu vou deixar o Fausto levar, porque ele quer mostrar um pouquinho da ferramenta, né, Fausto? Mas antes, só se você me der 2 segundinhos, tem uma coisa que eu não tinha adicionado na ferramenta, que eu lembrei enquanto eu estava conversando, e eu acho legal. Não é sobre a ferramenta, não, é sobre o Brasil, tá, gente? É bem, bem rápido. Como eu falei, é sempre quando, tá? Quando o seu sistema para. Eu acho que isso aqui é muito importante você falar com o seu cliente, porque tem gente no Brasil que está acostumado a dizer, nunca vai acontecer comigo. Olha, eu vou trazer os casos, até acontecer. Eu vou trazer os casos bem rápido aqui, tá? Isso aqui tudo de jornal. Ministério da Saúde, Connect SUS, parou completamente depois de terem copiado e apagado 50 terabytes de dados. Imagina você perder 50 terabytes de dados. Tudo que é serviço parou enquanto a gente teve esse ataque aqui no Brasil. Aí você pensa, não, mas é o Ministério da Saúde ali, eles estão atacando quem é grande, né? Não. Brasil concentra 84% das tentativas de ataque cibernético na América Latina. Gente, 84%. Quer dizer que quase todos os ataques estão vindo aqui para o Brasil. É uma onda inédita de ataques cibernéticos. Tá? E esses ataques estão vindo para pequenas e médias empresas, em especial. Vocês que pensem aí, mas a maioria dos meus clientes são pequenas empresas, eles não querem investir, eles não precisam tanto, pelo contrário. Por quê? Porque quem está fazendo o ataque, ele não é besta, gente. Ninguém é idiota, não. De perder uma palavra. Ele vai atacar quem tem a maior segurança ou ele vai atacar quem está vulnerável? Ele vai atacar quem está vulnerável, né? Uma informação muito importante, gente, que vocês precisam ter em mente: os ataques nem sempre são direcionados
Às vezes eles são simplesmente automatizados e vão aleatoriamente para todo qualquer tipo de possibilidade. Exatamente. Imagina que vocês estão usando IA para trabalhar e os invasores estão usando IA para invadir. Exatamente. Né? Não sei se é de conhecimento de todos aqui, mas além da Backup já, nós temos a Dotfile, que pertence ao nosso grupo, e nós fornecemos serviços de e-mail. O que nós temos de reclamação, de spams e e-mails falsos que são recebidos, clique aqui para ativar serviço, clique aqui para poder atualizar, clique aqui para instalar de graça, é muita coisa que vem por e-mail. E às vezes você tem uma secretária, um advogado que não é da área de segurança, não conhece de tecnologia, um comercial, né, um vendedor que está no balcão ali e tal, ele não sabe o que ele vai olhar aquilo e falar, legal, vou clicar, é de graça, né? E assim, os ataques eles são direcionados de N formas, tá? Então não é uma coisa, não vou atacar essa empresa que é grande. Às vezes o cara tem 2, 3 computadores lá e tá sofrendo ataque por e-mail e não sabe. Exatamente. Já pegando um gancho, né, Luana? O nosso webinar aí do dia 19, ele vai falar exatamente sobre isso, pessoal. Isso, já falar disso, exatamente. Um produto que nós temos aí que é fantástico aí, que está sendo aí muito requisitado por pequenas, médias e grandes empresas, né? Exatamente. Mas não para contradizer o Fausto, tá? Porque eu concordo, muito ataque está vindo aleatório hoje em dia, mas também muito ataque tá indo bem direcionado para pequenas e médias. Eles também estão direcionando muito. Por quê, gente? Porque ele sabe que a empresa grande contratou um melhor EDR possível, ele tem ali um RMM robusto, ele tem toda uma automatização de segurança dentro do ambiente dele, ele tem um bom firewall, ele tem um ambiente de e-mail protegido, ele está todo ali barreado. Então, ele sabe que você ali numa empresa pequenininha de 5 pessoas, às vezes você tem um antivírus barato e só. Então, ele sabe que é mais fácil atingir você. Então, o que é que você ganha mais dinheiro? Passando meses tentando atingir uma empresa grande ou atingindo 100 pititicas? Ganhando dinheiro todo, não é nem mais dinheiro, mas que é mais fácil de ganhar dinheiro, né? Então, muito empresa pequena e média está tendo esses alvos e é muito importante que vocês batam nessa tecla com seus clientes. Eu queria deixar muito isso, porque 83% das companhias que sofreram ataques de hacker no Brasil pagaram resgate. Aqui foi 2023, desde então, esse dado cresceu muito. Pense aí, quanto dinheiro não foi perdido no Brasil porque ele é hackeado, deletam seus dados. Se você não tem um backup robusto protegido, se você não tem um disaster recovery, você para de trabalhar, então você paga para voltar a trabalhar. Então eu queria trazer esses dados, eu peço perdão que eu esqueci de adicionar no webinar, lembrei enquanto a gente estava conversando, mas porque eu acho que são muito relevantes quando fala nesse tópico de segurança. Com certeza. E só nesse ponto aí, só para complementar, né, Luana, eu vou além ainda. O fato de quando essas empresas sofrem algum tipo de ataque que é exigido ali um pedido de resgate, nem sempre a empresa, quando paga o resgate, recebe os dados de volta. Nem sempre eles têm a garantia de que vão receber ali, né? Então, é importante fechar esse ciclo aí realmente de segurança, e a gente está aqui para, né, ajudar aí vocês e os clientes de vocês. Então, aquilo que eu tive a oportunidade de falar com cada um de vocês aí nos últimos dias, pessoal, essa promoção que a gente está iniciando aí, que iniciou na semana passada com esse webinar aqui, os próximos 2, é realmente aí para alavancar os negócios de vocês. Se vocês souberem trabalhar dentro do espaço de vocês aí, na região de vocês, isso aqui é para ganhar muito dinheiro. Incluindo também, que eu já falei com alguns ali individualmente, Luana, da questão dos cartórios. A gente está traçando aqui uma estratégia específica para os parceiros aqui, para eles poderem trabalhar e atuarem ali de forma local também, atendendo essa questão dos cartórios ali, relacionada ali ao provimento 74, que foi revogado, e a entrada do provimento 213 agora. Excelente. Vou passar para o Fausto aí, galera. Vou ficar aqui ainda, mas vou passar para ele. Perdão, viu, Fausto e Magno, acabar levando um pouco mais de tempo. A casa é sua, Luana. Pessoal, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês, tá? A maioria do pessoal aqui está muito acostumado a mexer com backup, né? E não necessariamente tem o conhecimento ali para poder mexer com RME ou mexer com antivírus mais EDR, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Só para ficar claro, pessoal, essa aqui é uma conta de teste que nós temos aqui, tá? Então, assim, é tudo ao vivo aqui, não tem nada ensaiado, não tem nada planejado. Então, podem acontecer problemas, tá? Essa aqui é uma conta que a gente até costuma falar que ela é beta tester. Tudo que é novidade vem para cá primeiro e depois vai para vocês, tá? Então, vamos lá. Como que você faz para ativar os serviços de RMM, tá? Primeiro, tá todo mundo vendo a minha tela aí? Tá tranquilo, pessoal? Aqui tranquilo. Tá? Show de bola. Então, aqui nós temos a lista dos seus clientes, tá? Onde vão mostrar os clientes de vocês ali. Você clicando em cima da linha, mas não em cima do nome, tá? E não em cima desses 3 pontinhos aqui, você clica aqui na linha, vai abrir esse menu do lado direito, tá? Você pode clicar em qualquer lugar da linha que esse menu abre, tá? Este menu serve justamente para você editar os serviços que são ofertados para o seu cliente, ampliar, reduzir, colocar outros serviços e assim por diante, tá? Então, vai ter, aqui no caso, eu só tenho este modo de cobrança, de vocês vai aparecer outros, tá? E eu vou ter aqui todos os serviços da Acronis. Só clicar nas setinhas aqui que eles são expandidos e eu tenho aqui o RMM, ó, tá? Então, cliquei em editar, eu clico na caixa de seleção aqui, ele ativa o serviço.
Entendeu? Não só esse aqui, como o Detection and Response, que é o antivírus no caso, tá? E aqui eu tenho os prontos de extremidade com EDR. Então você habilita aqui, antivírus e o EDR, e o RMM você habilita aqui. Fausto, eu tenho esse serviço habilitado, mas como que eu faço para mim poder entender o que é no plano de proteção, o que é RMM, o que é antivírus, quais as possibilidades que tem, né? Eu vou partir do seguinte princípio. Esse aqui é o portal como se fosse a visão do cliente, ou do cliente de vocês, no caso, tá? Então você vem aqui, ó, gerenciamento, e você tem aqui planos de proteção. Se eu pedir para criar um plano de proteção, eu vou aqui em Create Your All Plan, ou seja, eu vou criar um plano do zero, vou iniciar uma configuração de acordo com o que eu preciso, tá? Avançar, e eu vou ter aqui. Neste quesito, cada chave de serviço dessa aqui é uma função que está habilitada diferente, tá? Então eu vou desabilitar tudo aqui. Tá vendo esses balãozinhos aqui em cima? Eles vão sendo desabilitados conforme eu for desabilitando os serviços, tá? Fausto, me permite um segundinho, por favor. Claro. Eu tô vendo que tem muito parceiro aqui que tá iniciando agora, que a gente teve uma primeira reunião, que eu fiz essa apresentação aí, um overview, de forma mais superficial, e eu deixei claro para todo mundo ali que não se assuste, como a ferramenta, ela é bem intuitiva, mas ela tem seus detalhes, né? E aí, Claro. cada um desses aí, conforme a gente for avançando aí na parceria, eu convidei alguns para participar aí, porque eu acho que é interessante, né? Mas eu deixei claro para eles que a gente tem todo esse apoio que vai ser dado aí pelo time de suporte, que vai fazer um treinamento de onboard, vai tirar as dúvidas, e vai explicar cada um desses pontos aí de forma mais detalhada depois aí, avançando na parceria, tá, pessoal? Então, Com não se certeza. assustem aí. E deixando claro também, já emendando o que o Magno está falando, que quando vocês são nossos parceiros, a gente não tem limitação desses treinamentos que vocês precisem. É do nosso intuito que vocês tenham esses treinamentos, inclusive, para vocês aprenderem a usar a ferramenta, tá? Então, vocês podem chamar a equipe de suporte, eles vão instruir vocês de como fazer, tá? Então, vamos lá. Coloquei ali para criar um plano de proteção, eu não tenho nada habilitado aqui. Vamos partir do princípio aqui do EDR. Eu vou habilitar o antivírus, ó, Detection and Response, acendeu a bolinha ali, e vou habilitar o EDR. O que é interessante aqui? Quando eu habilito o EDR, automaticamente ele vai me falar isso aqui, ó. A detecção e resposta para endpoints, que é o EDR, né, detecta atividades suspeitas ou maliciosas na carga de trabalho. Então, sempre que vocês tiverem dúvida do que é, como funciona, o que ele faz, um textinho pronto para o cliente de vocês, esse texto fica aqui. Toda vez que vocês habilitam o EDR, ele aparece, tá? E aí ele vai dar todas as funções do EDR, tá? E tem o izinho aqui que você deixa o mouse em cima, ó, ele fala o que é. Então você tem o módulo antivírus e anti-malware, proteção em tempo real, ele vai falar o que é, mecanismo de comportamento, ele fala o que é, e assim por diante. Eu vou passar bem superficial aqui pelo tempo de vocês, tá, pessoal? Eu vou clicar em habilitar, vou mandar habilitar todas as funções aqui do EDR, tá? Aonde que essas funções ficam? Aqui dentro de proteção antivírus e anti-malware. Elas estão incluídas aqui, e a filtragem de URL que está bem aqui, tá? A filtragem de URL é literalmente um filtro de navegação que você pode ter nos computadores dos seus clientes, tá? Tanto com a lista negra quanto a lista branca, que é um padrão bem antigo de bloqueio ou liberação, como a parte de categorias, tá? Então você tem aqui exclusões, itens confiáveis ou itens bloqueados. Categorias você consegue colocar portais, pornô, loja online, enfim, conteúdo adulto, né, propaganda, aí você pode permitir ou negar, tá? Aqui o acesso você pode pedir para ele perguntar ou o comportamento que você quer, somente notificar que ele está tentando acessar, por exemplo, ou só mandar bloquear, tá? Quando você coloca só bloquear, você nem recebe que ele está tentando acessar, ele só bloqueia, né? E a parte do proteção antivírus, você tem aqui, ó, Active Protection. Fausto, eu não lembro o que é Active Protection, cara, você falou e eu não lembro o que é. Quando você clica em cima, ele me fala, Active Protection protege um sistema contra software malicioso chamado ransomware. Entendeu? Então ele dá essa dica do que é para você manter ele habilitado ou não. E aí você tem os estados, os status. Apenas notificar, notificar e interromper o processo, notificar, interromper o processo e reverter usando o cache. Isso aqui ele vai sempre escalando para mais, para melhor, né? Anti-malware avançado. É um anti-malware avançado, só está disponível na versão paga, né? Proteção de pasta de rede. Não sei o que é. Você clica em cima, ele vai falar. Esta opção define se a proteção anti-malware e antivírus protege pastas de rede mapeadas. Se você não tem pastas de rede mapeadas, né? Você pode simplesmente desativar essa parte aqui. Tá? Então você vem aqui, desabilita ele. Fausto, eu não tenho pastas, eu não compartilho, eu não mapeio pastas na rede do meu cliente, o meu cliente não quer isso, você pode aqui desativar. É uma função a mais, a menos nesse caso, inclusive que você está consumindo menos memória, tá? Proteção do lado do servidor. Isso aqui é quando você tem você compartilha as pastas do seu computador para que outras pessoas mapeiem. Fausto, eu não faço mapeamento, deixa desabilitado. Fausto, eu tenho mapeamento sim, eu preciso da proteção. Você habilita aqui. Tá? Então, tudo isso é personalizável, configurável de acordo com a utilização do seu cliente. Autoproteção.
Nossa, o que é autoproteção? Você clica em cima, ele vai falar. Autoproteção impede alterações não autorizadas nos processos, nas gravações de registros, nos arquivos de configuração e executáveis do próprio software e nos backups localizados nas pastas locais. Basicamente, esse cara aqui, ele fica de olho em tudo que está sendo executado no seu computador. E ele bloqueia a desinstalação do agente. Nós temos muito casos do pessoal que tem dificuldade de remover o agente porque está com essa opção habilitada, né? Então, a gente sempre fala, revoga o plano de proteção e você consegue remover o agente. É isso aqui que faz o bloqueio, tá? Dando uma dica rápida, tá, gente? Isso aí é importante, porque muito dos rançom, a primeira coisa que ele quer fazer é desinstalar o seu antivírus do seu IDE. Então, ele vai ali direto no agente desinstalar ele. Se você bloqueou, ele não consegue fazer isso. Exatamente esse ponto, Luana, bem lembrado, tá? Detecção de processo de mineração de criptografia. Gente, a maioria dos computadores hoje que não tem antivírus está sendo usado para mineração de criptomoeda e não sabe. Não é um software bonitinho que fica instalado fazendo a ação ali que você vê. Às vezes está rodando em background e você não tem conhecimento. Isso aqui é um processo que detecta e interrompe. Tá? Você pode desabilitar, claro, mas a gente recomenda que isso aqui fique habilitado. Né? Quarentena, você vai configurar por quanto tempo você quer que os arquivos fiquem em quarentena. O mecanismo de comportamento, você escolhe o que ele faz. Normalmente a quarentena é o mais melhor configurável ali possível, porque ele vai notificar, vai interromper e vai mandar para a quarentena. Né? Notificações de prevenção de exploração. Fausto, o que é prevenção de exploração? Novamente, você clica em cima, ele vai falar. A prevenção de exploração detecta e evita que processos maliciosos explorem as vulnerabilidades de softwares de um sistema. É aquele ponto que a Luana falou lá, onde normalmente o pessoal não faz atualizações, né? Às vezes não sabe nem que tem atualizações. Tá? A Acronis consegue prever e bloquear esse tipo de coisa. Uma das melhores proteções que eu conheço hoje é isso aqui, ó, proteção da memória. Tá? O que mais tem hoje de vazamento, de possibilidade de detecção e de ataque são, principalmente de invasão, são softwares que ficam rodando em memória, tá? E o pessoal consegue ter acesso ao usuário, senha, canais de comunicação, ou caminho da comunicação, no caso. Então, isso aqui faz uma proteção da memória do sistema, tá? Seja ele um servidor ou um desktop. Tá? Então, você tem aqui, ó, proteção do programa de orientação por retorno, detecta e evita técnicas de exploração de root, que permite que o invasor execute códigos na presença de defesas de segurança. Tá vendo? Proteção de encaminhamentos de privilégios, quando o pessoal consegue mudar o privilégio do seu usuário, por exemplo, né? Ele detecta e evita tentativas de elevação de privilégios. Tá? Proteção de injeção de códigos, detecta e evita injeção de códigos maliciosos em processos remotos, muito importante para quem tem serviços publicados. Tá? Aplicativo potencialmente indesejado. Tá? Esta opção protege sistemas contra softwares potencialmente indesejados que podem desacelerar o sistema. Então, a Acronis, além de ser intuitivo, ele também te fala o que é aquele serviço. Né? Fica muito fácil de você não só configurar, como saber o que ele está fazendo, se você precisa ou não dessa função, principalmente. Normalmente, o que acontece muito é o pessoal simplesmente ativar o serviço e deixar. E, às vezes a pessoa não precisa e pesa na máquina. Às vezes ela não tem hardware para poder tocar isso. Né? As agendas de verificações, gente, isso aqui é muito importante vocês colocarem isso aqui para executar em horários que normalmente o pessoal não está usando o computador, horário de almoço, por exemplo. Se o hardware for mais forte, você pode colocar em paralelo ao trabalho ali que ele não impacta. Tá? Inclusive, no meu notebook que eu estou utilizando hoje, ele roda enquanto eu estou trabalhando, eu não sinto impacto nenhum. E, particularmente, esse notebook que eu estou usando, ele é um i5 de 8ª geração, para vocês terem uma ideia. Tá com NVMe, tem 16 GB de RAM, não sinto impacto, é zero. Tá? Essa é a parte do antivírus. A parte da filtragem de conteúdo eu já falei com vocês. E aí fica a questão, o que é o EDR? Né, que a Luana tanto falou ali para vocês. Eu vou cancelar isso aqui e vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Eu tenho 759 alertas para backup já. Tá? Isso aqui são os computadores que nós temos ali, os que o Magno usa, o que eu uso, o que o Felipe usa. Né? A gente não limpa esses alertas justamente para mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, falhas de atividade, falhas de coleta de dados, falhas de validação. Esse aqui é interessante. Ó. Entra no RMM. Anomalia com a temperatura da GPU. Tá? Então, ou seja, o computador Mac Mini de Philip, né, ele teve uma anomalia de temperatura. Ó. Foi de 0 graus durante um período de 15 minutos. Ou seja, não estava funcionando, mas estava ligado, ele achou que, olha, esse comportamento não está certo, eu vou emitir um alerta. Este alerta ele é configurável, gente. Tá? Anomalia de velocidade de gravação em disco, mesma coisa. Ó. O desvio de linha de base foi de 3,0 MB por segundo, então ele avisa, isso aqui também é ajustável. Anomalia com velocidade de leitura, anomalia com espaço em disco, esse aqui é mó legal, né? Tá acabando o espaço, ele te avisa. Tá? Configurável também. Anomalia com uso de memória. Pô, o cara tem pouca memória lá e vai me falar o que está comendo tanta memória, por quê, ou em que momento ele está utilizando mais memória, né? Este aqui, ó, componente de hardware removido.
o Wi-Fi Network Adapter foi removido da carga de trabalho JRPC. Isso aqui é um pendrive que eu tenho, gente, de Wi-Fi. Esses adaptadorzinhos de Wi-Fi para USB, eu removi do computador, ele emitiu um alerta. Entendeu? Então, isso aqui, para quem trabalha remoto e dispõe de dispositivos de computadores para o pessoal, cara, isso aqui é sensacional, né? Firewall, se você me permite, Fausto, só para adicionar claro. uma coisa, galera, é legal saber também que você pode configurar, tá? Eu não quero tudo de alerta, você pode configurar o que é importante você receber alerta, o que não é, o que vai para você o e-mail, o que não vai, né, o nível de criticidade, porque eu sei que algumas coisas são importantes para uns, outros não para outros, e nem sempre a gente quer milhões de alertas também. Então, isso é configurável, você pode fazer também widgets para você ter uma visão mais geral, isso é algo bem legal que a gente está incluindo, e está chegando esse ano também umas funcionalidades de automação desse processo para que você possa filtrar melhor ainda esses alertas. Quando tem alerta desse tipo, a Cron já vai agir de forma tal, tal. Isso, inclusive, você consegue fazer até com o EDR. Já dá para você configurar a resposta do EDR até certo ponto para ele já começar a agir sozinho sem você. Então, só queria adicionar isso, porque eu sei que, como o Fausto disse, eles não deletam de propósito para mostrar, mas pode assustar alguns de vocês, ver tanto alerta e pensar, meu Deus! Isso aqui já tem meses, tá, pessoal? Isso aqui a gente não apaga, mas tem tempo já que tá alertando. O interessante é isso aqui, ó. Phishings de e-mail. Eu tive 250 alertas. Isso aqui já tem menos de um mês, tá? Então, um dos motivos de ter tantos alertas é porque eu tenho todas as proteções habilitadas aqui, né? Mas vamos lá, eu mostrei para vocês o antivírus, mostrei o EDR, mas aonde que está o EDR de fato, tá? Vamos lá. Deixa eu até emendar o que a Luana falou aqui. Na parte do gerenciamento aqui, onde nós temos os planos de gerenciamento, nós temos aqui o plano de monitoramento, que é onde vai entrar essa parte que eu estava mostrando ali, alerta de disco, alerta de CPU, alerta de temperatura. Vamos lá, aqui, ó, backup já monitoramento, tá? Eu vou editar o plano aqui. Mentira, eu vou criar um plano novo para vocês, eu acho que é melhor, tá? Então, quando eu vou criar o plano, eu vou personalizar ele do jeito que eu quero, avançar, eu vou aqui adicionar os monitores, ó. Eles estão todos listados aqui, você seleciona qual você quer, por exemplo, alterações de hardware, tá? Eu vou adicionar ele, adicionei. E aqui eu vou configurar que tipo de alerta eu quero receber. Entendeu? Que tipo de monitor eu quero ter, os componentes, tá? O que monitorar, ou seja, tudo isso é configurável para não ficar essa bagunça que está na minha tela ali, como vocês viram, tá? Então, é aqui que vocês veem a parte do plano de monitoramento. Deixa eu descartar aqui. Lá em gerenciamento, planos de monitoramento. Ele é específico para monitoramento, então você não mistura ele com outras funções, com outras delegações, tá? A mesma coisa, planos de gerenciamento remoto que pertencem ao RMM, né? São planos para acesso remoto, onde você habilita os protocolos que você quer, o NIR e o RDP, compartilhamentos de tela da Apple e assim por diante, outras configurações. Eu vou passar bem pincelado, que a gente pode até agendar outros treinamentos com vocês, tá, pessoal? Os planos de scripting, que a Luana passou, você pode criar um plano específico para isso, tá? Planos de implantação de software, tudo isso fica separado aqui no gerenciamento. Então, você cria os planos de acordo com a necessidade de vocês, certo? Gerenciamento, eu vou aqui, inventário de software, tá? Que também foi passado para vocês ali. E proteção. Incidentes, isso aqui é o EDR, tá, pessoal? Quando vocês veem, infelizmente, alguém já andou passeando aqui e apagou os filtros, apagou os meus alertas. Deixa eu ver se eu consigo colocar todos aqui. Se tem algum antigo. Aqui. Isso aqui é o EDR funcionando, pessoal. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, JRPC. Execução de link malicioso. Eu clico nele, investigar acidente. Ele vai mudar a tela. Lembrando que esse aqui é um portal de teste, tá, pessoal? Ó, ignorar. O JRPC, através do WinLogon, UserInit, Explorer.exe, navegador Edge, tentou fazer uma comunicação de rede desse File Garden. Um adversário pode depender de ações específicas de um usuário para obter execução. Os usuários podem estar sujeitos à engenharia social para que executem códigos maliciosos. Isso aqui é o EDR quem está me falando. Tá? Então ele tem aqui, ó, são observadas como comportamento subsequente de formas de phishing, detecção, URL bloqueada. Isso aqui é da forma mais simples que eu possa passar para vocês nesse momento, né, dado o horário, é o EDR funcionando. Tá? Então, do lado esquerdo ali, ó, gente, todo o resumo também que eu falei, lembra da AI resumindo o caso todo? Eu quero entender rápido para agir, depois eu vou investigar. Ele tá aparecendo aí em inglês, gente, mas hoje em inglês escrito é o de menos, né? Você joga ali no tradutor do Google, ele está tudo bonitinho. Então, é uma forma legal de agir. É bem tranquilo, tá? Então aqui ele fala, ó, foi uma carga de trabalho, foram 5 processos, uma rede, tá? 6 processos envolvidos no geral e uma ameaça mal intencionada. Tá? Então aqui ele dá como estado fechado, severidade foi alta e foi mitigada. Eu poderia reverter isso aqui para não mitigada caso fosse um site, por exemplo, que eu quero executar.
Tá? A gente pode alterar isso, né? Mas vamos voltar lá, vou voltar aqui para incidentes, lá em cima na esquerda, e vou pegar outros incidentes aqui. Quase todos que eu tenho aqui é de URL bloqueada. Inclusive, interessante dizer, por exemplo, aqui, ó, eu estou bloqueando, estou monitorando o computador do meu sobrinho. Né? Tem 10 anos, da minha filha com 8 anos, é uma coisa que eu faço pelo bem deles. Então eles não conseguem acessar pornografia, jogos de azar, sites de suicídio, por exemplo, e outras coisas tantas aí que a gente precisa bloquear. Na empresa, jogos online, redes sociais, enfim, tudo isso poderia ser bloqueado, tá? Aqui eu só tenho execuções de links maliciosos, eu não vou ter outros, até porque a gente acaba tendo a experiência de não abrir executáveis e tudo mais, né? Mas esse aqui é o suco do EDR funcionando. Ele vai te falar o que, quando, quem e por onde. Tá? Me corrija se eu estiver faltando com alguma coisa, Luana, por favor. Não, é isso aí mesmo. Você consegue clicar em um desses aí e mostrar a tela de mitigação para eles, Fausto, quando você clica em mitigar? Como é passado, eu não lembro se ainda consegue, mas... não dá mais não, aquela de remediar. Acho que você não vai conseguir, não. Fechado. Eu queria que você clicasse em remediar todo o incidente. É que no caso ali tá tudo automático. Você já não vai conseguir mostrar. Não, tá lá. Bota se lá. eu mudar o status aqui dele para não iniciado, pessoal, ele vem aqui a possibilidade de remediar todo o incidente. Tá? É isso aqui que a Luana tá se referindo. No caso, os meus ali estão todos no automático, é para bloquear e ponto final. Mas isso é ajustável de acordo com a necessidade de vocês. Tá? Clica aí para eles verem, Fausto, por favor, o remediar, que é o que eu queria mostrar. Olha aquela tela que eu mostrei a vocês, gente, na minha apresentação, ó, onde você escolhe o que você quer fazer, quais ações você quer fazer. Como o Fausto falou, você pode deixar já configurado para certas ações acontecerem automaticamente, mas quando não, quando é algo mais complexo, você mesmo pode vir aqui, agir. Você vê aí, ó, que ele está com backup, ele está com disaster recovery, então ele tem aí aparecendo as opções de recuperar a carga de trabalho, etc. E isso só aparece quando você tem esses outros produtos, que é, como eu falei, um diferencial de integração, né? Justamente, tá? Inclusive, se for um falso positivo, ele limita aqui e eu posso adicionar ele em lista de permissões, tá? Deixa o izinho ali, ó, essa carga de trabalho não tem licença obrigatória para realizar essa ação. Ou seja, falta uma ativação ali. Então ele vai avisar por que eu não consigo adicionar como uma lista de permissões, tá? Aí é o plano que precisa ser modificado. Eu posso adicionar um comentário do porquê é um falso positivo e assim por diante. Pessoal, bem pincelando por cima, já isso, a gente já está com 1h40 ali de demonstração, acho que a maioria de vocês já estão querendo sair, mas eu deixo aberto o convite para todos que queiram conhecer, vocês podem entrar em contato com o suporte técnico, podem entrar em contato com o comercial, o Magno tem contato direto ali comigo, Falso, eu estou com uma situação, preciso aqui de um apoio, entro na reunião com ele pode agendar a reunião para mim, fazer uma apresentação para vocês, tá? Então, tudo que vocês precisarem de informação, gente, as portas estão abertas, a gente ensina de novo, ensina a terceira vez, quantas vezes forem necessárias, tá? A gente trabalha com isso aqui diariamente o dia inteiro, então para a gente é mais fácil pegar. Pode ser que vocês tenham dificuldade, é natural, tá? E a gente está aqui de prontidão para auxiliar vocês com isso. E eu dou dica além, tá, gente? Portal de parceria tem treinamento gratuito, não é todo fabricante que entrega treinamento gratuito, ainda mais para parceiros, abaixo de parceiros. Então, aproveita aí para fazer, faz lá os treinamentos. A gente também tem a documentação técnica completa, muitas de suas dúvidas técnicas podem ser batidas rapidamente olhando a documentação ali. Então, vale muito, muito a pena utilizar essas ferramentas que vocês têm. No portal, o pessoal da Backup já ajuda vocês a terem acesso, caso vocês não tenham. Pode chamar o pessoal do suporte ali no contato da Backup já, que a gente instrui vocês como acessar, onde acessar e tudo mais, tá?